Você quer começar a criar conteúdo, já sabe como, mas de alguma forma tem algo que te trava na hora de começar? Esse vídeo aqui é para você. Eu já adianto para você que esse vídeo não é uma fórmula mágica, não é um passo a passo de como criar conteúdo, até mesmo porque você provavelmente já sabe de tudo isso. Esse vídeo é mais uma dica de algo que me ajudou muito há um tempo atrás a finalmente vir aqui e começar a criar meu próprio conteúdo. Mas assim, só para dar um contexto para vocês. Há 5 anos atrás, eu comecei a estudar sobre marketing digital e, como uma boa universitária, eu não tinha grana. A única maneira que eu consegui encontrar de conciliar minha vida acadêmica com o trabalho era primeiro fazendo bicos e trabalhando como freelancer, ou seja, tudo que eu aprendia de teórico ali na faculdade ou com palestras e cursos sobre marketing digital, eu aplicava nas contas de clientes. Nesse meio tempo, eu sempre quis criar conteúdo para as minhas redes sociais e, para ser sincera, eu acho que eu entrei muito, eu comecei a minha curiosidade com marketing digital começou muito com essa questão de querer criar conteúdo para mim, nas minhas redes sociais, no meu YouTube. Porém, toda vez que eu tentava, que eu começava a planejar sobre isso, eu percebia que eu ficava muito no planejamento. Então, o que que acontecia? Eu planejava, eu via o resultado, sei lá, do meu roteiro, da minha edição de vídeo, nunca nada estava bom. E aí eu voltava a planejar, pesquisava mais para ver o que os criadores de conteúdos falavam sobre criação de conteúdo, e eu ficava nessa, planejava, pesquisava, aplicava, não gostava do resultado do que eu fazia para as minhas contas, para as minhas redes sociais e o meu canal no YouTube, e eu acabava desistindo. E aqui entra a primeira coisa que me impedia, de fato, colocar em ação tudo que eu sabia, tudo que eu já colocava em prática com outras pessoas, em outras contas, mas eu não conseguia colocar na minha porque algo me travava. E esse primeiro problema era planejamento em excesso. Sim, planejamento em excesso. Não me entendam mal, planejamento é algo muito bom. Planejamento é essencial. Se você trabalha com gerenciamento de projetos, você sabe que o planejamento é a parte mais importante de um projeto, porque é com o planejamento que você consegue entender quais tarefas que você tem que saber, né? Quais tarefas você tem que fazer, quanto tempo você pode gastar em cada tarefa e também como otimizar o tempo que você gasta nessas tarefas. Ou seja, planejamento é essencial para algo que você está começando agora. Se você está começando algo novo, como criar conteúdo aqui no YouTube ou em outra rede social, você precisa sim se planejar. O problema é você fazer muito disso. Você passar um tempo muito longo planejando um projeto, você não vai começar esse projeto tão cedo. Você não vai conseguir colocar em ação, porque quanto mais tempo você está passando ali planejando, menos tempo você está agindo. Esse era o meu maior problema no começo. Eu ainda tenho esse problema e o segundo que eu vou contar aqui para vocês, mas eu acho que isso vai diminuindo aos poucos, sabe? Conforme a gente vai fazendo, conforme a gente vai melhorando naquilo que a gente quer fazer aqui online. A segunda coisa que me atrapalhava, talvez você também se identifique com isso, era o perfeccionismo. O perfeccionismo não é algo ruim em si. Eu não acho que seja algo ruim. Eu acho que o perfeccionismo é ruim quando ele não é bem gerenciado, porque de certa forma ele te deixa ansioso, ele te deixa insatisfeita todo o tempo com o serviço que você faz, e isso não é bom para você. Você acaba se frustrando e de certa forma, muitas vezes procrastinando aquela tarefa. Toda vez que eu ia, sei lá, criar um roteiro, eu lia aquele roteiro, eu falava: "Tá uma merda, vou fazer tudo de novo". E aí eu voltava lá para a primeira parte, que era o planejamento em excesso. Então, assim, juntou o perfeccionismo com o planejamento em excesso, deu ruim, gente. Eu não conseguia terminar nada do que eu começava. E por isso que eu ficava aí nesses 5 anos, de certa forma, procrastinando. Né, vir aqui começar meu canal no YouTube. Então para pra pensar aí, se você não é um tipo de pessoa que também de certa forma tá fazendo isso, você já sabe como criar conteúdo, você já sabe como fazer um roteiro, tem noção básicas ali de edição de vídeos ou até sabe bem mais, tem um conhecimento avançado sobre edição de vídeo, mas quando você vai colocar em prática para você, você não consegue. Se você estiver fazendo isso, agora a gente vai para a segunda parte desse vídeo, que é sobre como você consegue sair desse loop, como você consegue sair desse labirinto, ou melhor, como eu saí disso. Há 2 meses atrás me deu essa vontade novamente de vir aqui, criar meu canal no YouTube, planejar o conteúdo para as minhas redes sociais. E assim,
eu entrei no loop novamente. Eu comecei a planejar, e isso só faz 2 meses, tá. Comecei a planejar, não gostava do resultado, pesquisava mais, mais e mais. Até que um dia eu percebi que eu estava muito cansada. Eu não estava cansada do serviço, eu estava cansada de passar a noite pesquisando sobre criação de conteúdo. Nessa noite que eu cheguei cansada, eu abri o meu computador novamente e pensei: "Eu vou analisar o que eu estou pesquisando sobre criação de conteúdo". Nesse histórico dos vídeos, eu parei e pensei: "Cara, eu estou pesquisando errado, porque eu estou vendo dicas de criadores de conteúdo falando sobre criação de conteúdo agora, da forma que eles estão. Eu preciso ver as dicas dele, nem as dicas, eu preciso ver o que eles falam sobre quando eles começaram, quando tudo era mato. Então, assim, se eu posso dar uma dica sobre pesquisa de conteúdo, se você estiver fazendo essa pesquisa para o seu próprio canal, é pesquise em vídeos de criadores de conteúdo em que eles falem como eles começaram, qual equipamento que eles tinham, como era o conhecimento deles de edição de vídeo. Eu precisei ver como eles começaram também, e isso me destravou. Por quê? A maioria desses grandes criadores de conteúdo, eles já têm um time para pelo menos fazer a edição de vídeo deles. Esses dias eu vi uma youtuber falando que ela tem um editor para editar os vídeos de Instagram, um editor para editar vídeos de YouTube e um para editar vídeos do TikTok. Então, assim, não tem como me comparar, não tem como eu ver vídeos dessas pessoas falando como fazer isso tão facilmente, sem procurar entender como elas começaram, porque elas estão agora num nível diferente. As dicas são válidas, claro, porque eles têm experiência, eles aprenderam com o que eles erraram e agora sim a gente pode ouvir para a gente não errar da mesma forma. Só que também é válido ver como eles começaram. Porque quando a gente começa a criar conteúdo, eu acho que se os seus medos forem iguais aos meus, provavelmente são baseados nas minhas pesquisas aqui, com os vídeos dos criadores de conteúdo, os seus medos provavelmente são esses aqui, ó. Eu ainda não tenho o equipamento certo, eu não tenho câmera profissional, eu não tenho o melhor microfone, eu não tenho aquelas luzes profissionais, eu ainda não sei sobre o que eu vou falar. Qual é o meu público? Qual é a minha audiência? A última aqui que eu tenho anotado aqui, tinha mais, mas a última que eu tenho aqui é: "E se eu me arrepender do tema que eu escolhi?". Talvez você tenha esse mesmo medo de começar um canal falando sobre algo e se arrepender sobre o assunto, e aí ficar chato, puxado para você continuar aquele canal falando sobre aquilo. E aqui entra o insight que eu tive aquela semana, depois de pesquisar, depois de assistir tantos vídeos desses criadores de conteúdo contando como eles começaram. A maioria falam que eles não sabiam qual era o assunto do vídeo que eles iam falar, eles nem tinham audiência no começo, eles trocaram o tópico do YouTube, o tipo de canal deles, depois de um tempo gravando vídeos já e soltando vídeos no canal. Eles também não tinham equipamento, eles não tinham câmera profissional, não tinham microfone. E isso, gente, depois de ver tantos criadores de conteúdo falando a mesma coisa, que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles simplesmente começaram. Isso tirou um peso das minhas costas muito grande, porque eu estava tentando fazer tudo perfeito, eu estava tentando fazer com que parecesse com a mesmo que tivesse a mesma qualidade do conteúdo, da edição que eles têm. Só que eu ainda não tô lá. Eu tô quando eles começaram. Aí eu vi que eu não preciso ter tudo isso para estar pronta, para chegar ao momento perfeito, porque o momento perfeito não existe. Anotem isso. O momento perfeito não existe. Você muitas vezes vai ter um roteiro perfeito, mas a luz não tá tão boa. Hoje, por exemplo, eu fiquei muito irritada com essa sombra aqui, mas eu não tenho ainda a quantidade de luz suficiente, nem luz profissional eu tenho ainda. Eu tô usando aqui o negócio da minha mesa do computador, ó. Roteiro, tô aprendendo conforme eu vou fazendo. O roteiro desse vídeo aqui levou muito tempo, mas chegou uma hora depois de ver aqueles vídeos, de ter aquele insight, eu falei: "Tá ótimo". E aí, só resumindo esse vídeo aqui pra vocês,
Começa com o que você tem, com o conhecimento que você tem, com o material que você tem. Você provavelmente já sabe muito, você já sabe por onde começar. Você provavelmente é o tipo de pessoa que já pesquisou sobre como montar um roteiro, como fazer uma edição em um vídeo, seja aqui para o YouTube, seja para outra rede social. Simplesmente comece, porque o dia perfeito não chega, não vai chegar. Todos esses criadores de conteúdo que eu vi, eles simplesmente começaram com o que eles tinham, começaram sem saber o que eles estavam fazendo e hoje em dia eles estão aí. Então vocês que querem criar conteúdo, que querem chegar lá também, comecem com o que vocês têm. Não esperem chegar o melhor momento, com o equipamento perfeito, com a última câmera do mercado, as últimas luzes, o último microfone. Comecem com o que você tem. Saiba que eles que já estão aqui começaram daqui também e tá tudo certo. A gente vai aprender no caminho, a gente vai aprender errando. Então, ó, fica a dica aqui nesse vídeo. Não foi bem uma dica, foi mais um insight, né, que eu tive. Se você gostou, deixa seu like, tá bom? Comenta aqui também se você tem outros medos que eu não comentei, porque provavelmente eu tive muito mais, mas agora que eu não consigo lembrar. Mas comenta aqui quais são os seus medos e quais soluções você também pode ter para eles, porque é sempre bom. Eu acho que para cada empecilho que a gente tem que tentar dar pelo menos 3 soluções para esse empecilho. Então, se o seu empecilho agora é: "Ah, eu não tenho câmera profissional", você tem a câmera do seu celular. Espero ver os vídeos de vocês aqui logo logo, tá bom? Beijinho.